Realmente esse processo de revisão dupla, né, um processo aberto, né, onde que existe um diálogo direto e franco é muito importante, né, porque realmente essa jornada do tradutor ela é muito solitária muitas vezes, né, então é importante tu ter alguém que daqui a pouco te ajude a remover os vícios que eventualmente ficam ao longo do processo, especialmente de um romance que é relativamente grande, né, pelos padrões convencionais. Não é tão grande como a Revolta de Atlas, mas tem o seu tamanho também. E dentro desse processo, então, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou, né, que vocês enfrentaram nesse processo? Bom, o processo demorou, acho que 6 meses. A gente trabalhava basicamente todas as noites, né? Eu trabalhava durante o dia no Ayn Rand Institute, ela trabalhava com as traduções, e à noite a gente fazia o Fountainhead em casa. Trabalhamos 2, 3 horas por noite, eu acho, mais ou menos. Dava para fazer 3, 4 páginas. Demorava muito. Como demorava para traduzir? Você luta com cada palavra, você luta com cada sentença. Você quer fazer o melhor possível, né? Então, acaba demorando para caramba. Mas as passagens mais difíceis eram as passagens onde você tinha as ideias filosóficas e você queria ter certeza absoluta que você estava passando o sentido exato, né? Você não queria deturpar e queria... de uma certa forma, nesse sentido, como eu sabia que ia ser publicada, é como uma missão que você tem. Você sabe que isso vai estar publicado, né, no futuro e, de uma certa forma, você não tem como mudar isso. Então, as pessoas vão ter acesso às ideias dela através do que você colocou lá, né? Então, você está comunicando, você é um intermediário entre a Ayn Rand e todas as outras pessoas, né? Então, é uma responsabilidade muito, muito grande. Então, eu queria ter certeza que ia ser, nós queríamos ter certeza que ia ser especialmente exato. Então, com certeza, a parte mais difícil foi o discurso. O discurso. E o discurso não é uma coisa que você traduzia um parágrafo e depois ia para o seguinte e esquecia do parágrafo que você traduziu. Constantemente voltava e questionava e via se integrava com os outros. Toda a estrutura, tudo que a Ayn Rand escreveu tinha estrutura. Tudo tinha estrutura. E o discurso do Rourke também tinha estrutura. Então, os parágrafos têm estrutura, as sentenças têm estrutura, o discurso, e você tenta preservar essa estrutura da melhor forma possível. Então, a atenção aos detalhes, né? Que palavras ela usa repetidamente. Então, quando você traduz, você quer ter o cuidado que você está traduzindo com a mesma palavra também. Eu, É uma. Tu sim, fala, quando tu fala essa questão de palavras repetidas, né, de dar ênfase, ela usa alguns dispositivos literários que eles soam estranho no português. Algumas repetições, até não, agora me fugiu o nome exatamente do termo, mas eu já conversei em outras oportunidades com tradutores para outras línguas, por exemplo, para o espanhol, e realmente muitas vezes o que que acontece? Quando tu tá acostumado a traduzir um texto muito técnico, um texto de não ficção, e tu vai para ficção, tu tende a querer enxugar. Tu não, tu vê aquilo como uma repetição, como uma coisa que não deve ser usada. E muitas vezes nesse processo tu pode acabar meio que cortando o que não pode, porque se a autora deixou ali essa repetição, essas ênfases, eu tenho um motivo. Obviamente a gente não conseguiu, tu não conseguiu pedir para ela diretamente, né? Em 90 e poucos. Mas realmente estava ali por algum motivo, e muitas vezes tu acaba, pode cometer esse erro, né? De acabar querendo tirar as repetições e nesse processo tirar a ênfase que ela queria ter dado em alguma passagem, né? Então tem essa. exatamente. Eu, me preparando um pouco para a nossa conversa, eu estava lendo o discurso do Rourke, né? Eu queria ver se tinha sido realmente bem traduzido, né? Como dizem. Mas eu percebi um detalhe incrível até. Essa é a primeira versão
a versão que eu traduzi, eu e a Andrea traduzimos, capa dura, né? Magnífica versão. E no discurso do Rourke, tem uma parte... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Onde ela repete uma palavra 2 vezes, e na nossa tradução, eu repeti exatamente a mesma palavra, mas na segunda, foram publicados anos depois, acho que em 2013. É essa que eu tenho. E a editora, inclusive, entrou em contato conosco e recomprou os direitos de tradução. Então, deveria ter sido a mesma tradução idêntica. E foi uma surpresa para mim hoje descobrir que tem uma palavra diferente no discurso. Eu imagino que devam ter usado... Talvez a editora final deles tenha corrigido, tenha mudado. Ela achou que não soava muito bem e decidiu trocar um verbo. Esse tipo de coisa, né? Esse tipo de detalhe. Deixa eu ver se eu consigo achar. É justamente isso que acontece. A editora também mudou, se eu não me engano, o nome. Então, isso implica a mudança de editor e tudo mais. Então, as decisões editoriais também mudam com republicações. Exatamente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Me dá mais um segundo. Eu acho interessante, para quem leu o livro e a tradução, não fiz o highlight. Deixa, eu não quero perder muito tempo com isso. Mas é a repetição da palavra e você não quer mexer com isso, você não quer trocar a cadência também. Até o número de palavras por sentença, às vezes existe uma cadência que ela quer manter e você tem que também ser fiel a isso. Um outro detalhe sobre como traduzir, ela usa uma frase the first man who discovered the fire, the first man. E é uma tradução difícil de você fazer, porque a tradução sai como o primeiro homem que descobriu, não o homem que, não a primeira vez que se descobriu, mas o primeiro homem. Soa um pouco estranho até no português, mas é como ela escreveu, e ela acaba usando o primeiro várias vezes no discurso, e você tem que posicionar isso dessa forma. Você não pode fazer a mudança, senão não funciona mais adiante. Sim, houveram, quando vocês terminaram a primeira versão, né, para a editora, houveram outras modificações ou houveram discordâncias sobre alterações que eles queriam fazer? Não, olha, a editora foi sensacional conosco. Eles nos deram carta branca para traduzir, editar. Eles só fizeram a revisão final para a parte gramatical, só isso. Eu não acho que mudaram absolutamente nada. Se mudaram, para mim foi imperceptível. Eu não, claro, não peguei a minha versão e a deles e comparei palavra por palavra, mas eu não notei nada. O que eu notei hoje, essa palavra da diferença na edição nova, porque eu achei estranho. Eu falei, nossa, como que eu fiz esse erro? Como que eu não usei o mesmo verbo no mesmo parágrafo? Era o verbo havia. Havia, e eles mudaram para havia e tinha. E eu vi havia e tinha. Eu nunca teria como que eu cometi esse erro. Aí eu fui ver a outra tradução, e na nossa tradução estava havia e havia, porque você quer essa concordância, né? A pessoa que é ignorante da Ayn Rand não tem como entender que detalhe realmente é importante. E, bom, todos eles são, mas não dá importância suficiente a detalhes. Sim, e né, dado tu ter feito essa tradução, que a Nascente é uma das duas principais obras da Ayn Rand, mesmo incluindo a parte de não ficção, surgiram outras oportunidades de tradução? E se não, por que não? Não surgiram. Eu sempre sonhei em traduzir o Atlas, mas nunca apareceu a oportunidade. Acho que
nova edição do Atlas. Quando foi publicado, eu acho que eles simplesmente usaram a tradução que já existia. É um processo demorado e também custoso, né? Então, para a editora é muito mais conveniente pegar o que já está pronto e relançar. Então, acho que esse talvez tenha sido... Bom, talvez tivessem oferecido para um outro tradutor, mas eu acho que o motivo principal pelo qual não houve uma nova tradução é porque já havia uma. Sim. O Matheus é o tradutor, um dos tradutores hoje no Brasil. Eu acho que o último que tu traduziu foi A Virtude do Egoísmo, né? Opa. Isso. E Tá, realmente não, eu digo, o que eu sempre achei muito particular dela, o uso do one, né, como para se referir à pessoa e tudo. E para o português é uma dificuldade muito grande, sim. porque outro coloca no indefinido, outro coloca no nós, né, na primeira pessoa do plural. Só Aí que vira o Anthem, né? exatamente. E isso acaba complicando um pouco, porque eu entendo que ela poderia ter usado o nós, porque era comum no inglês, mas ela escolheu especificamente usar essa partícula para, na minha opinião, pelo menos, para manter essa ideia individual, né? Dessa reflexão ser individual por natureza, né? Como ela de fato é. Então, só que às vezes soa muito estranho, especialmente repetido tantas vezes, né, ao longo do texto. Então, esse foi um desafio. Eu queria ter deixado como era com essa partícula indefinida, mais voltada para o individual, mas em muitas partes eu fui voto vencido pela editora, daí se convencionou usar no o nós, né? Temos que pensar, refletir, esse tipo de coisa. Então são decisões e decisões e é claro, decisões que para uma pessoa como você comentou que não é objetivista, parece uma bobagem semântica, né? Ah, ele está Aham, querendo complicar, está aham, querendo achar, criar moda ali no processo. E na verdade não é isso. E realmente para quem gosta da filosofia, tu até te sente de fato mal, né? Tu tem um sentimento ruim a partir do momento que tu vê certas mudanças, né, que são feitas que daqui a pouco por pessoas que não têm esse mesmo nível de conhecimento. Então, são dilemas, né, de aham. traduzir Ayn Rand. Interessante, interessante saber isso. Eu nunca traduzia quer dizer, eu só traduzi Fountainhead, então nunca tive o desafio e a dificuldade de traduzir o que não é ficção, né?